Band Cidade de volta agora para uma entrevista com o senador da República pelo PMDB do Amazonas, Eduardo Braga. Senador, muito boa noite, seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, é um prazer estar aqui. Senador, a primeira pergunta é com relação ao motor da economia do Amazonas, que é a Zona Franca de Manaus. Existe uma medida provisória, a MP 757 de 2016, que cria duas taxas em favor da SUFRAMA. Qual a expectativa de aprovação dessa medida provisória, visto que esse texto, o que foi aprovado no seio da comissão, não existe a previsão de alteração, né? Não, eu acho, em primeiro lugar, que nós estamos falando de um novo momento para a Zona Franca de Manaus. E eu quero aqui cumprimentar a superintendente Rebeca Garcia, cumprimentar o presidente Michel Temer. Mesmo em toda essa confusão, nós conseguimos construir, na medida provisória 757, algo extremamente importante para o Amazonas, que está na UTI. O Amazonas é um estado que está precisando de investimento, e investimentos urgentes para gerar emprego, renda, voltar a ter condições de ter remédio, esparadrapo, atendimento nas unidades de saúde. E essa MP vem para socorrer o Amazonas. Primeiro, a SUFRAMA passa a poder cobrar taxas pelos serviços que presta, tanto para o comércio quanto para a indústria, só que de forma diferenciada. Para o comércio, uma taxa de 0,5%, portanto bem mais barata, e para a indústria, uma taxa proporcional ao nível de complexidade do exame do processo produtivo básico, que libera os produtos para o que nós chamamos no analogismo de suframar as notas fiscais. Isso dará a receita própria à SUFRAMA da ordem de 300 milhões de reais, que, tirando o custeio da SUFRAMA, sobrará no ano de 2017 algo como 70 milhões de reais para que a SUFRAMA possa finalmente, depois de mais de 15 anos, voltar a investir em infraestrutura no Amazonas e nos estados da Amazônia Ocidental. Segunda grande vitória dessa MP é que é proibido por lei contingenciar esses recursos. Os recursos ficam aqui. Esses recursos não vão acontecer com eles o que aconteceram com os recursos da taxa anterior, que foi julgada inclusive inconstitucional, que acumulou 8 bilhões de reais de superávit em governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, enfim, vários governos fizeram isso com o Amazonas e tiraram a capacidade da SUFRAMA de poder investir. Não é à toa que o polo industrial ficou todo esburacado, todo acabado, a infraestrutura desapareceu. Agora, esses recursos não podem ser contingenciados por lei. Este ano serão da ordem de 70 milhões, ano que vem da ordem de 170 milhões, no outro ano da ordem de 300 milhões de reais para investimento. Ou seja, num horizonte de 4 anos, nós teremos algo como 700 milhões de reais para investimento nos estados que compõem a Zona Franca de Manaus, que compõem a SUFRAMA, como um elemento de desenvolvimento regional. Essa é uma conquista muito importante para a Zona Franca. E, finalmente, uma terceira grande conquista, que era o parcelamento do PID. Muitas empresas tinham e têm que pagar uma taxa de pesquisa e desenvolvimento para ser investido em tecnologia no Amazonas. Graças a essa MP, o empresário poderá parcelar em 42 meses essa dívida com o PID e assim voltar a ficar apto, podendo apresentar novos projetos e garantindo o emprego de 40 mil trabalhadores no polo industrial. Senador, na última quarta-feira o Senado aprovou um financiamento para a Prefeitura de Manaus com recursos aí de mais de 50 milhões de dólares para serem aplicados principalmente na construção de creches e escolas municipais. Como é que a gente chegou a ter acesso a esse investimento, a esse financiamento? Olha, isso foi em tempo recorde, porque em 24 horas eu fui acionado pelo prefeito Arthur Vigílio
O Banco Interamericano, com quem tenho boa relação, tinha estabelecido um prazo de 48 horas para que nós aprovássemos isso no Senado, senão nós perderíamos esse recurso. É um recurso importante, 52 milhões de dólares, portanto, mais de 180 milhões de reais para a construção de creche, pré-escola e escolas de ensino fundamental, muitas delas tirando escolas alugadas, que não têm a mínima condição de oferecer algum conforto para o nosso aluno, e, ao mesmo tempo, aumenta em 6.500 o número de vagas na educação infantil e aumenta em 1.200 o número de vagas em creche na cidade de Manaus. Portanto, além de substituir escolas alugadas, nós estamos criando algo como 8.000 novas vagas na área de educação. Isso já está aprovado, já foi para a sanção do presidente da República e agora é a tramitação burocrática entre a Secretaria de Finanças do município de Manaus, a Secretaria Nacional do Tesouro, o Ministério da Fazenda e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse dinheiro já está assegurado, 52 milhões de dólares para a Prefeitura de Manaus. Senador, mesmo nesse momento turbulento aí da política nacional, matérias importantes chegaram ao Congresso, reformas trabalhistas, da Previdência. É claro que agora a gente não tem a ideia de quando que isso deve seguir, mas o senhor tem se posicionado e já falou publicamente que até votaria a favor, mas se essas reformas demonstrassem ainda mais ganhos para os trabalhadores, não é isso? Eu tenho dito o seguinte: eu sou a favor das reformas, mas não sou a favor das reformas só para os ricos. A reforma tem que beneficiar o trabalhador. Vou dar alguns exemplos. Como é que eu posso votar uma reforma da Previdência que pega o pescador artesanal do Amazonas, e são 100 mil trabalhadores no Amazonas que dependem da pesca artesanal, e dizer a ele que ele tem que contribuir 25 anos para o Fundo Rural se ele passa 6 meses do ano sem trabalhar por causa do defeso? Então, eu estou falando para ele que ele vai ter que contribuir 50 anos. Então, quando ele estiver no útero da mãe dele, ele já vai estar contribuindo para a Previdência. É óbvio que eu vou votar a favor do pescador e vou votar contra esse artigo da lei que foi encaminhada. Outra questão: o agricultor no estado do Amazonas, ele é agricultor de subsistência. Ele nem é agricultor familiar, a grande maioria. Portanto, eu não vou votar a favor da reforma da Previdência se não houver alguns ajustes. Por fim, com relação à questão da reforma trabalhista, a tabela do imposto de renda não é corrigida há 2 anos. O que nós dissemos ao presidente Michel Temer? Se o governo corrigir a tabela do imposto de renda, dando isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, ou seja, quem ganha R$4.000, que paga hoje 27,5% de imposto de renda retido na fonte, foi isento, e nós tributarmos aqueles que ganham dividendo, juros de capital próprio, LCA, LCI, bancos que são isentos de imposto de renda, aí sim nós estamos dando ganho real para o trabalhador. Vamos calibrar o tempo de contribuição e a idade mínima de forma transitória, com um período de carência e de transição importante, e aí vamos fazer uma reforma para valer. Mas vamos fazer uma reforma para valer que comece pelo trabalhador. O trabalhador precisa voltar a ter condições de consumir, de viver e de ter condições melhores de vida. E, por fim, o microcrédito precisa ser reestabelecido. O BNDES, o BASA, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal precisam restabelecer microcrédito para as empresas que são micro e pequenas empresas com taxa de juros subsidiária de 3,5%. Portanto, o que nós queremos é fazer com que as reformas, que são importantes, são necessárias, elas possam atender os grandes empreendedores, os grandes alavancadores da macroeconomia brasileira, mas que tragam condições
de suporte e desenvolvimento para quem ganha até 5 salários mínimos. Senador, agora voltando o olhar aqui para a nossa região, assim como no cenário político nacional, aqui no Amazonas também vivemos um momento de fragilidade política, governador cassado. O governador cassado quer retomar o poder, o ex-vice-governador quer assumir e o governador atual, que é o interino, quer ficar no cargo. Qual é o seu posicionamento com relação a isso? Mas a gente ouve a sua resposta, o seu comentário logo após o intervalo. Band Cidade de volta com o senador Eduardo Braga. Senador, eu lhe provoquei com uma pergunta sobre o cenário atual da política aqui no Amazonas. Governador cassado e ações na justiça de pessoas tentando voltar ao poder, tentando assumir. Primeiro, Deus é Pai. A justiça tarda, mas não falha. A eleição de 2014, eu e a Rebeca fomos vítima de uma ação articulada do poder público de uma forma inusitada no Brasil, onde o abuso do poder econômico e o abuso do poder extrapolou todos os parâmetros e todos os paradigmas da democracia brasileira. Por isso, o governador e o vice-governador foram cassados por compra de voto. Os dois outros recursos que entraram, um no Supremo e o outro no TSE, dizem respeito à questão de eleições indiretas pela Assembleia Legislativa ou de que a chapa não teria contaminado o vice-governador. Ora, eu compro o voto com dinheiro público em favor da chapa Melo e Henrique, e aí digo que só o Melo é culpado, o Henrique não é culpado? Claro que os dois são culpados, mas quem vai julgar isso é o ministro Lewandowski, que não deu a liminar, distribuiu para o Ministério Público, Assembleia, etc., ouvir os órgãos, etc., 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 e nós estamos muito tranquilos porque acreditamos que a decisão do TSE foi correta. Senador, e o PMDB deve apresentar candidato para essa eleição? Se for da vontade dos partidos políticos, se for da vontade do povo, nos colocamos à disposição para ajudar a tirar o Amazonas da UTI. Nós não estamos nos colocando como candidato. Se for da vontade do conjunto de forças políticas, do conjunto de forças do interior, da capital, da população que está sofrendo, com falta de medicamento, com falta de esparadrapo, falta de equipamentos. Ou seja, nós temos experiência, sabemos como caminhar. O calendário está marcado, está aprovado pelo tribunal. Dia 16 de junho será o prazo da nossa convenção, onde nós esperamos poder ter uma chapa, tá certo, que represente tudo isso que nós estamos falando, que represente experiência, conhecimento, compromisso e que nós possamos juntar todos aqueles que querem ajudar o Amazonas a sair da UTI para que nós possamos melhorar a vida da população dos amazonenses. Eduardo Braga, senador pelo PMDB do Amazonas. Senador, muito obrigado pela entrevista. Uma boa noite para o senhor. Obrigado.